Os espíritos malignos ou os demônios conhecem você no mundo espiritual? Para falar um pouco sobre este tema, que é tão especial, eu quero ler com vocês Atos 19:13, que diz: Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: Ordeno que saia, em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Perceba como eles tentavam usar o nome de Jesus. Eles não usavam o nome de Jesus. Isso porque eles não conheciam Jesus. E continua no versículo 14. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos principais sacerdotes. Ou seja, eles eram filhos de um dos principais sacerdotes, mas eles só conheciam religiosidade, não conheciam a Deus. Talvez você aí seja um desses, que é religioso, até já fez parte de alguma instituição, mas não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Isso acontece muito, gente. Versículo 15: Certa ocasião o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. Ou seja, esse evento em si foi tão forte que pessoas trouxeram os livros de feitiçaria para a rua e confessaram seus pecados para Deus ali. E ali mesmo se arrependeram de estar vivendo a vida, como estes filhos de Cefa, o sacerdote. Então, perceba como eles não conheciam Jesus. Os filhos de Cefa não sabiam quem era Jesus, mas os espíritos malignos sabiam que Jesus era o próprio Filho de Deus. Mateus 3:11. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. Perceba como os espíritos sabem exatamente quem é o Filho de Deus, a autoridade no céu e na terra. Eles também continuam dizendo: Eu sei quem é Paulo, porque eles sabiam que Paulo era um escolhido de Jesus para levar o evangelho aos gentios e a outras pessoas, como diz lá em Atos 9:15. O Senhor, no entanto, disse: Vai, pois, Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi ao encontro de Saulo, a impor as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Então Paulo era totalmente conhecido pelos espíritos malignos. Ele já expulsava demônios, como diz lá em Atos 19:11. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários, além de ser muito obediente a Cristo, como ele mesmo diz em Colossenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Depois de dizer que eu conhecia Jesus e Paulo, estes demônios expressam a pergunta para estes filhos de Cefa: mas quem vocês são? Porque eles não faziam a menor ideia quem eles eram. Ou seja, aquilo que você é no mundo físico, no mundo natural, reflete quem você é no mundo espiritual. Pelo seu fruto conhecerei-vos. Então, quem você é? Qual fruto você gera? Qual o seu relacionamento com Deus? O que você tem feito no seu dia? O que você tem renunciado? Quais pecados você tem renunciado? Qual tem sido as suas batalhas? O que você tem feito para engrandecer o reino de Deus? Então, o Senhor, através de Paulo, nos mostra 3 formas de sermos conhecidos no mundo espiritual. Em primeiro lugar, como homem natural, homem ou mulher de maneira natural. 1 Coríntios 2:14, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, aquele ser natural é aquele que não nasceu de novo, aquele que tem os olhos vendados, é aquele que não tem nenhum discernimento espiritual. Você conversa com ele, explica as coisas de Deus, não cai a ficha.
nada acontece. É como se houvesse ali um bloqueio. Isso porque ele não teve um encontro com Cristo. Ele não conheceu a Deus verdadeiramente. Ele até diz que conhece, que eu acredito em Deus, de repente ele até acredita, ou de repente nem acredita em Deus. É indiferente, ele não tem contato direto com o Senhor. Ele não consegue ainda isso de maneira alguma, porque o seu coração está enrijecido, está como pedra. Ele até às vezes pode se dizer cristão, mas não tem fruto. Então, esse homem natural, ele vai seguir o curso do mundo natural. Então, ele faz aquilo que para o mundo é legal, é bom. Este homem natural, ele faz. E então ele acaba se tornando propriedade exclusiva do próprio Satanás, porque Satanás é quem reina neste mundo. Então, se você segue tudo que o mundo segue, você está sendo completamente dominado por Satanás. É um escravo do pecado, não é mesmo? Então, a segunda forma de sermos conhecidos no mundo espiritual é o crente carnal. 1 Coríntios 3:1, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Este crente carnal é aquele que até já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas ele não consegue viver sob a autoridade de Jesus. O que quer dizer isso? Eu declaro que eu sou de Cristo Jesus, meu espírito começa a se converter, mas a minha carne ainda não. A minha alma ainda não. Então você tem um processo aí pela frente de decisões, de culto racional. Não adianta declararmos da nossa boca e esperarmos que todo o trabalho que está sendo feito no mundo espiritual, na nossa vida, seja realizado também no mundo físico, no natural. Esta parte somos nós que temos que trabalhar, e arduamente. Você precisa se arrepender. Você precisa negar pessoas que até então conviviam com você no dia a dia, negar atitudes, negar vícios. Você precisa negar muita coisa para obedecer e viver em santidade. Quando você vive em santidade, é como se você estivesse em uma redoma de vidro de proteção, e ali você já não seria mais esse crente carnal. O crente carnal, ele está completamente desprotegido, ele não tem o sangue de Cristo sobre a cabeça dele. Isso porque por mais que ele ore, ele não segue a palavra de Deus. Por mais que ele leia, ele não consegue cumprir aquilo que ele está lendo. É um crente que vive pelo que ele sente, pelos sentimentos. Ele não vive pela sua identidade em Cristo. Então, lá em Tiago 1,8 diz: tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Este é o crente carnal. Ele se torna uma presa fácil nas mãos dos demônios. Então, esse crente carnal é visto no mundo espiritual pelos demônios como alguém que é jogado para um lado e para o outro bem facilmente. Ele não prospera. Então, da sua boca sai murmuração. Qual a solução para este crente carnal? Buscar Jesus em santidade. Se arrepender hoje. Diga aí no seu lugar onde você está, se arrependa e fala: eu quero mudar hoje, porque eu não quero que os demônios me dominem. Eu quero ter autoridade no mundo espiritual. E a terceira forma de sermos conhecidos no mundo espiritual é o crente espiritual. 1 Coríntios 2,15 diz: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-los? Mas nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que quem é espiritual tem a mente igual à de Cristo. E a mente de Cristo não pode ser conhecida. Então é como se quem conhece os pensamentos de Cristo somos apenas nós espirituais, aqueles que são espirituais, se conectam à videira. E aqueles que estão de fora não conhecem estes pensamentos. Então, este crente espiritual que eu creio em nome de Jesus, que é você, e se não é hoje, em nome de Jesus vai ser, recebe aí na sua casa. É uma nova criatura. Ele odeia o pecado. Ele vence o mundo e todas as tentações. É submisso e obediente ao Senhor. Se arrepende, não julga, mas ao invés disso, olha para si mesmo e pede ajuda ao Espírito Santo para caminhar cada vez mais em santidade. Então,
Os demônios, eles temem este cristão, esse crente espiritual, porque ele tem a armadura de Deus sobre ele. Ele tem as armas espirituais, ele carrega aí uma autoridade. Se você é esta pessoa, você não será humilhada, não será envergonhada quando você precisar expulsar demônios. Quando você estiver aí na sua casa e levantar com autoridade as duas mãos e declarar sobre esta casa, o poder de Cristo é a autoridade. Nenhum demônio tem poder sobre esta casa. Em nome de Jesus, eu declaro o poder do sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a minha casa. Deus abençoe e até o próximo vídeo.